Dadas 20 horas, chegado o horário, vamos elevar o nosso pensamento, abrir o nosso coração e rogar a figura excelsa de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes para que nos envolva em homenagem à data de aniversário de sua última encarnação, de todo o trabalho que fez pela doutrina, que fez pelo ensinamento do Evangelho na sua prática, auxiliando, amparando, amando a todos os semelhantes, todo o trabalho que continua no plano espiritual, em amor, em benevolência e misericórdia, todos os nossos corações amantes do seu trabalho. Nos envolva nesse instante para que as recordações de uma filha, Dona Ivone do Amaral Pereira, seja recordada com muito carinho para trazer e fazer florescer dentro de nós o amor pela vida e a compreensão das leis que nós todos estamos inseridos. Fica conosco, Senhor, abençoa todos os companheiros da Escola de Jesus Cristo, todos os espíritos que lá mourejam 24 horas por dia, 7 dias da semana. Inspira-nos para que sejam momentos agradáveis na noite de hoje. Fica conosco, Senhor, e nos envolva na sua luz, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Só me dá um sinal de que tá bom o áudio, né? Pedro, Rafael. Hoje vamos, como vimos na propaganda, falar sobre o livro, né? O Drama da Bretanha, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Boa noite, Sheila Leal. Seja bem-vinda. Gostaríamos de começar falando mais uma vez, né, na homenagem a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nasceu em Riacho do Sangue, no Ceará, em 29 de agosto de 1831, ou seja, 189 anos atrás. Meu amigo José Carlos Pinheiro, de Salvador, seja bem-vindo, meu amigo. E mais do que né, a música do Boechat já fala, né, com muita expressão, com muita emoção, Kardec brasileiro, tudo que o Dr. Bezerra estabeleceu, né, não vamos aqui biografar, não temos competência para isso, mas relembrar a sua figura e fazer um link muito positivo com Ivone do Amaral Pereira. Por quê? Porque 1572, segundo nós estudamos aqui no livro Nas Voragens do Pecado, o primeiro livro da trilogia que dá sequência ao Cavaleiro de Lumières, que também estudamos aqui, e vamos encerrar hoje essa trilogia com o Drama da Bretanha. Então, neste primeiro livro, Carlos Felipe I, pai de Carlos Felipe II, que é Charles, e pai de Ruth Carolina, Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, ele foi pai consanguíneo de Dona Ivone, em 1572. Depois, no século XVII, ele vem lá na comunidade de Stanisburgo como o padre Ambrósio de Agostini, né, amparando também não como pai consanguíneo de Dona Ivone, que na época chamava Berthe de Somerville, mas amparando todo o suporte desta família. Na verdade, a Dona Ivone foi a médium, esteve aqui conosco, né, desde 24 de dezembro de 1900 até a data do seu desencarne, de forma que ela é a protagonista, mas a história é a história de uma família. E a história dessa família é a nossa própria história, né? Então, a gente estudando a Dona Ivone, a gente estudando as relações entre os familiares, a gente estudando as relações com os espíritos desencarnados que influenciam a vida, tantos conceitos doutrinários, tantos exemplos nós trazemos para a nossa vida, que eu gosto de dizer, estudar os romances espíritas, principalmente os romances clássicos, desde Dona Ivone, como os de Chico Xavier, né, que é 50 anos depois, há 2000 anos, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão, e tantos outros. Isso é o evangelho na prática, né? E isso são vivências, não são histórias que foram inventadas, embora muitas delas sejam profundamente importantes para a nossa vida. Não, são vivências,
Dona Ivone do Amaral Pereira falava, conversava, dizendo que ela tinha, na peculiaridade da sua mediunidade, quando ela estava psicografando, ela sentia as emoções de todos os personagens, as personagens que ela escrevia, sentia as sensações que elas sentiam, e ela questionando a Charles o que era isso, ele falou assim: vamos chamar minha filha de uma obsessão positiva, né? Porque é a capacidade de sentir tudo que o outro sente. Agora, quando nós entramos dentro do nosso psiquismo, dentro do nosso inconsciente, com o auxílio dos espíritos, para relembrar as nossas próprias dores, as nossas próprias emoções, os nossos fracassos, né, as nossas desditas, os nossos sofrimentos, os nossos suicídios, como foi o caso específico de Dona Ivone. É com muito respeito que nós, quando vamos tratar de um tema de coração da vida de outra pessoa, nós agradecemos desde já esse espírito benevolente, tanto a Charles como a Dr. Bezerra, que auxiliaram, né? Foram pais, foram amigos. Charles depois foi irmão nesse livro como Vitor. Depois ele vem como pai, né? Como amigo de Nina. Depois ele vai vir como pai de Leila. E quando ela reencarnou como Dona Ivone do Amaral Pereira, ele está no plano espiritual como o espírito orientador Charles. Dona Ivone teve a oportunidade de dizer que Dr. Bezerra, para ela, foi o segundo pai, ajudou-a a criá-la. Ela diz o seguinte: nenhuma atividade que eu fazia ligada à mediunidade e ao espiritismo, eu consultava Dr. Bezerra. E uma única vez ela ressalta que ela não obedeceu às ordens de Dr. Bezerra, ela acabou sofrendo um pequeno acidente, né, e quebrou o braço. E Dr. Bezerra teve a oportunidade de dizer para ela como ensinamento: minha filha, aconteceu o mínimo para que não acontecesse o máximo, porque ela iria dirigir uma reunião de mais de 120 médiuns de desenvolvimento mediúnico. Dr. Bezerra, você não está preparada para isso. Mas ela, acionando o seu livre-arbítrio, teve a intenção de ir para esta reunião. E ela, então, passou o dia sem fazer uma oração, colocou uma roupa preta, morava atrás da casa de sua irmã, tinha um corredorzinho até o portão onde dava para a rua, onde ela iria presidir a reunião. E ela então, durante esse corredor, ela sentiu, né, como se fosse elevada pelos próprios cabelos e jogada ao chão, quando ela quebrou o seu braço físico e falou para nós que ela viu, né, a sua contraparte perispiritual. Teve a chance de chamar o seu cunhado e ela então foi socorrida, né, desmaiou, e 3 dias depois, ainda com o braço recém-operado, né, e tratado pela fratura, sentada numa poltrona, Charles a tira em desdobramento, né, dá esse ensinamento que ocorreu com ela o mínimo para que não ocorresse o máximo, porque pela peculiaridade da sua mediunidade ela poderia perder o planejamento reencarnatório de uma vida jogado, porque imprevidentemente sozinha ela não teria o amparo necessário de seus mentores. E aí Charles retira e leva a ela até a fazer uma visita pela França, pela Espanha, e comunica que naquele instante eles já haviam tomado a decisão, iriam escrever um romance, que foi o Romance nas Voragens do Pecado, que foi o terceiro a ser escrito, né, mas representa o primeiro na linha hierárquica do tempo da vida de Dona Ivone do Amaral Pereira, que nós comentamos aqui, quando ela era então Ruth Carolina, né, que levou é um livro que conta sobre a vingança, né? O livro inteiro é ela procurando vingar a morte de seus familiares, e uma desdita profunda em relação a Luís de Narbonne, que foi o cavaleiro da fé, que na noite de São Bartolomeu, né, por 572, ele foi até a comunidade onde ela vivia, os seus familiares eram protestantes, e ele vai e assassina todas as pessoas. E nós estudamos e lembramos muito disso. No próximo livro, que foi o último estudo, no Cavaleiro de Lumières, a gente já vê uma questão de reajuste destas almas, né? Especificamente Dona Ivone do Amaral Pereira, que é Berthe de Samerville,
o Luiz de Narbonne, que reencarna como o Cavaleiro de Lumière, né? O Monsenhor B, que foi um padre, né? Que foi o seu pai pelo coração, mas Henri Lumière, nessa outra, né, encarnação, é o pai verdadeiro dele, né? A sua mãe era uma ama da Ruth Carolina, e tem os dois padres, né, que é Dr. Bezerra, como Ambrósio de Agostini, e o seu assessor e o seu auxiliar, que foi o espírito Charles, né? E também reencarnou nessa situação Reginaldo de Gors, né, que foi o Reginaldo, que foi o Fernando de Gors, e que teve um envolvimento com o seu noivo lá do livro Nas Voragens do Pecado. Eu estou querendo fazer um resumo, fica muito complicado. Quem não entendeu, na última vez, né, depois da minha palestra, foi colocado aí na Escola de Jesus Cristo uma tabelinha com todas as personagens nas 3 oportunidades, tem o nome de cada um delas. Interessante se o Pedro pudesse repostar esta tabelinha, né, para não ficar muito perdido, porque são muitos nomes, são muitos personagens, mas efetivamente a gente vai tratar aí desses 5 principais: Dona Ivone do Amaral Pereira, o Cavaleiro da Fé, que foi o Henri Lumière, e aqui ele tem o nome de Arthur, que foi o noivo da Ruth Carolina nas Voragens do Pecado, que foi então o irmão Colasso do Henri Lumière, né? E que a Dona Ivone fugiu com ele e depois o traiu com o Ferdinando de Gross, que havia sido Reginaldo, e que também vai aparecer no livro de hoje. De forma que, enquanto o resgate aconteceu, né, a proposta de resgate da humanidade, desta família, destes laços afetivos que se reencontraram, né, pelas questões do magnetismo, pelas questões do planejamento. Por isso que a gente vai entendendo uma frase de Kardec: o acaso não existe. Então é uma frase filosófica, mas nesses livros a gente vai vendo o entranhamento entre as personagens, entre as suas emoções, entre as suas vivências, quando ela está numa personagem, quando está no outro. A gente tira conclusões maravilhosas, porque Dona Ivone do Amaral Pereira foi filha de Dr. Bezerra, foi amiga do padre Ambrósio de Agostinho, Dr. Bezerra, e não conseguiu alçar, dar passos decisivos na sua evolução e se equivocou. Ou seja, não basta nós sermos parentes, filhos, irmãos de uma grande alma, né? Porque essa grande alma não vai fazer por nós aquilo que depende de nós mesmos, depende da nossa boa vontade, depende da nossa perseverança, depende do nosso trabalho. Ninguém vai fazer a nossa evolução por nós mesmos. Eles amparam, eles dão suporte. No caso do Charles, né, como eu falei, acompanhou a Dona Ivone durante todos esses livros. Aí, continuação, ele vai ser um grande médico, Ramiro de Guzmán, e vai amparar a Nina. Depois a Nina vai reencarnar como sua filha Leila, e ele vai ser pai, né? E ela então vai cometer pela segunda vez o suicídio, porque nesta obra, no Drama da Betânia, ela comete o suicídio pela primeira vez. E aí nós vamos ver uma questão chamada atenuante. Ela teve um atenuante porque ela era uma pessoa obsidiada por quem? Pelo pai do seu ex-marido, Henri Lumière, que foi o Monsenhor B, né? Ele, Arnold de Lumière, é o nome dele no Cavaleiro de Lumière. Então, porque recebeu como filha, mas por ela não ter tido a hombridade, né, de ser fiel no seu casamento, ela traiu o seu filho 2 vezes e por causa disso ele cometeu suicídio. Então seu pai, o Arde Lumière, entrou num processo de desequilíbrio muito grande e andava com a faca na mão dizendo que iria matá-la de qualquer jeito, até que ele encontrou a morte. E como a morte do corpo físico não dirime as nossas emoções, não resolve os nossos problemas, ele continuou a sua perseguição no plano espiritual, e quando ela reencarnou como Andréia, né, de Guzmán,
no livro que vamos comentar hoje, né, que já estamos comentando, ele fica desencarnado como um obsessor. Obsessor, eu acho um nome até muito forte, mas era muito comum este nome, né? Ele apenas vem fazer o que ela fez lá, nas voragens do pecado, a vingança. Até para nós entendermos que a vingança, buscando fazer a justiça com as nossas próprias mãos, não resolve as nossas vidas. Então, é tácito, é comprovado, é rebuscado, dito e reedito nos livros da Dona Ivone. Não adianta vingar, né? A vingança não sacia a nossa sede de justiça. Não sacia, senão nós entendermos, nós efetivarmos o perdão com nós próprios e entregar o nosso semelhante às leis de Deus, porque todos nós estamos inseridos nela, tanto quanto nas leis de Deus, tanto quanto na misericórdia divina que nos ampara, que nos auxilia em todas as nossas necessidades. E vamos ver que ela foi amparada, ela não estava aqui sozinha e foi entregue ao seu obsessor, e ele, embora tivesse acesso ao seu psiquismo, né, e ela tivesse convulsões, e ela tivesse estertores sob a presença dele, ela foi amparada pelo seu irmão chamado Vitor. E o livro começa no ano de 1804. 1804, né? Para nós que somos estudiosos da doutrina espírita, foi o ano que Kardec nasceu. Então, nós estamos ali na França, e desde o ano de 1789, quando teve a Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, houve várias convulsões e várias pessoas que eram ricas, que tinham famílias com uma hereditariedade histórica, saíram da França e foram para a Espanha, por exemplo, que foi a família de Guzmán, né? Aí, quando Napoleão virou imperador, ele conseguiu um determinado equilíbrio social na França e as famílias nobres retornaram. E entre essa família tinha Hugo Joseph de Guzmán, que era o pai de Andréia de Guzmán, Dona Ivone da Amaral Pereira, e eram pais adotivos de Alexis e Arthur Dorvex. Por quê? Os seus pais foram deram luz a ele, o criaram, mas desencarnaram. Então eles foram criados pelo tio. E tinha um filho também chamado Vitor de Guzmán, que é o espírito Charles, que estava há 15 anos afastado da família, porque ele estava no Oriente, lá no Egito, lá na Índia, para estudar medicina, para estudar filosofia, para estudar a essência da alma humana, como os nossos irmãos orientais, né, que vieram de outro planeta, especificamente, segundo Emmanuel, de Capela, para nos auxiliar a nossa evolução. Se e somente se nós também não fazemos parte, estamos aqui ainda nos estertores do início do século XXI, nesse mundo de transformação, ainda lutando contra nós mesmos, né? Porque todo esse envolvimento de Dona Ivone da Amaral Pereira, de Roberto de Canaleira, de Charles, de Dr. Bezerra, do Cavaleiro da Fé, de todos, vem, como eu falei no primeiro estudo, no ano 40 depois de Cristo, quando ela era Lígia e Charles era Sacarã, era um rei, um déspota. Nós contamos um pouco da história dele, quem quiser reler está no livro Sublimação. E ela conta com certeza que isso vem do Egito. E se vem do Egito, e são espíritos que têm essa capacidade de compreensão, essa responsabilidade social, essa compreensão das leis da humanidade, é porque vieram de Capela, provavelmente, não estou afirmando, não tem essa competência, não é o nosso objetivo, mas a lógica e a razão não faz com que achemos esse raciocínio um absurdo, muito pelo contrário, né? Ele tem uma lógica, e aí eles em Roma, né, encontraram várias encarnações até que retornaram enquanto família em 1572, onde Dr. Bezerra, Carlos Felipe I e Charles, Carlos Felipe II, morreram em nome de Jesus, morreram pelo Cristo, né? Enquanto Dona Ivone começa a descer, né, o abismo das suas próprias infelicidades, eles estavam morrendo em nome de Jesus.
Olha a disparidade, né? E aí depois eles retornam, porque no paraíso não estão ali os nossos amores, eles estão aqui, então eles retornam para nos auxiliar, para nos dar força, embora não consigam resolver os nossos problemas, como nós vamos ver. Então, no ano de 1804, estava reunido a família e estavam recebendo o filho muito querido chamado Vitor, né? Vitor de Guzmán, que é o Espírito Charles. E aproveitaram, era uma família muito tradicional, o José, que era o patriarca da família, anuncia o noivado para daí a 3 anos de Andréia e Alexis. Lembrando, Alex e Arthur eram irmãos gêmeos, tá? Que haviam sido irmãos Colasso no Henrique de Lumière. Traição, né, de Alexis com o Arthur na outra encarnação, no outro livro que nós falamos. E aí eles vêm como irmão gêmeo, né? E os dois amavam Andréia. Todos dois amavam Andréia. Mas o pai decidiu que quem estaria encomendado, né, o casamento com Alex e não como Arthur. E ele não entendeu, né? A gente vê a sua incompreensão, porque ele amava demasiadamente e ficava questionando depois desse anúncio. Todos ficaram muito felizes, né? Alex também, Andréia ficou feliz, mas nem tanto. E Arthur, dentro da sua cabeça, por que o meu irmão foi escolhido? Eu amo tanto, eu amparo a Andréia nos seus estertores, e nós vamos explicar que quando o seu pai desencarnado, o Arnold Numières, exercia uma influência obsessora em cima da Dona Ivone do Amaral Pereira, somente Arthur conseguia acalmá-la, conversando com ela, porque o seu pai, que amava o seu filho, queria vingá-lo, queria também o bem dele, e vendo que ele estava auxiliando a ela, e ele estava bem nisso, porque recebia o afeto, o carinho, e ali eles conversavam, ele se afastava, ela se acalmava, e somente ele tinha essa capacidade. E ele falava, por que eu não fui escolhido? Nós vamos entender na lei das nossas consciências, porque ele sofreu um suicídio, e ele também tinha algumas convulsões, né? Ele também tinha um pavor terrível de altura. Ele perdia a consciência, ele suava a mão, ele tinha problemas quanto a isso, né? E aí a família não confiava nele, enquanto Alexis era uma pessoa muito boa, ligado à arte, à educação, à filosofia. Ele foi estudar em Paris para ser um diplomata, embora na sua essência, no início, ele desejava seguir a carreira da religião, ele queria ser sacerdote. Já adiantando, ele vai conseguir no final do livro, né? Então, nesse anúncio, né, que dá o start para todo o enredo dessas personagens neste livro, o Arthur fica, Alex muito feliz, e a Andréia, né, como sofria a obsessão do Arnold Numières ou do Monsenhor B, ela é retirada porque ela começa a sofrer influência dele, e é interessante que diz o seguinte, uma grande gargalhada. Ó, deixa eu ver aqui. Uma grande gargalhada foi equívoca, abafada, como que difusa pelos 4 ângulos do salão. Foi ouvido Magali, todos os convidados ficaram, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Por que isso aconteceu? Então o patriarca chega e fala, gente, não aconteceu nada demais, vamos dançar, vamos beber, vamos comer, vamos nos alegrar, porque é dia de festa. Mas então o obsessor começa a ter um acesso e ela tem convulsões, né? E diz assim, olha que interessante, sobre a Dona Ivone. E se alguém a examinasse, veria então que em seu rosto, suas mãos e seu pescoço estavam arranhados por unhas aguçadas, enquanto seu corpo todo mostrava sinais de chicotadas, né? Era a ação do Monsenhor, é a ação do obsessor. E por que isso se dá? A gente sabe, estudando hoje, no século XXI, né, a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, e principalmente 1861, com a publicação do Livro dos Médiuns, o porquê da mediunidade, como se acontece a mediunidade, fazendo referência a William Crookes, né, com a médium Florence Cookes, com o espírito Kate King, Alexandre Aksakoff, Gabriel Delany, todos esses espíritos
clássicos que vieram trazer a ciência e a filosofia que sedimentam, né, a doutrina espírita, nos ensinar que existia uma coisa chamada ectoplasma. Então, nesse instante, ela já estava desenvolvendo a sua mediunidade porque ela doava ectoplasma para que as marcas acontecessem no seu corpo físico, tanto quanto as vozes, que as gargalhadas que se ouviam. Hoje nós estudamos no livro dos médiuns como as vozes diretas, e alguém tem que doar ectoplasma, e quem era médium naquela época? Dona Ivone do Amaral Pereira. Por isso que em 1900 ela tem uma mediunidade positiva com várias possibilidades. A gente não desenvolve numa encarnação. Desde lá, nas 1572, enquanto Ruth Carolina, que ela faz um conluio com Otília, Otília desencarna e ela chama, e ela é desdobrada, retirada do corpo, ela já está desenvolvendo as potencialidades, como nos ensina Emmanuel na questão 132 do livro O Consolador. A mediunidade é uma aquisição da alma, então a gente desenvolve pelos milênios, pelos séculos, são atributos, são potencialidades que não direcionadas nos levam a equívocos, mas que direcionadas sobre a figura e sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dão todo o suporte necessário para a nossa evolução. Foi o que Dona Ivone do Amaral Pereira conseguiu fazer nesta encarnação. Mas então, voltemos. E aí, quem vai auxiliá-la é o seu irmão Vitor, porque conhece essa circunstância, porque estava vindo do Oriente e ele entendia sobre a comunicação dos espíritos. Então ele dá para quem quer estudar mediunidade. E aí eu vou fazer um outro parênteses aqui. Eu falei que o livro Nas Voragens do Pecado trabalhava muito a questão da vingança e automaticamente do perdão e as consequências disso. O Cavaleiro de Lumière, as consequências dos atos mal vividos um século anterior. E neste livro, Drama da Betânia, o grande conceito, o grande tema que permeia o romance chama-se obsessão, chama-se mediunidade. Né? Então, fala-se muito do Arnold de Lumière, né? Há muitos conceitos que a gente precisa aprofundar neste livro, por isso a gente tem que ler, reler de forma cuidadosa, estudar, sublinhar, rabiscar, ler de novo, porque isso nós vamos engrandecendo e vamos absorvendo a realidade da espiritualidade. Então, para aqueles que trabalham em reunião mediúnica, a conversa de Arthur com o Monsenhor B, através da médium que era Dona Ivone do Amaral Pereira, o que não é aconselhável nos dias de hoje, você doutrinar, você conversar com o espírito, conversar com o espírito através do próprio obsidiado. A doutrina não direciona neste processo, mas era o que precisava naquele momento. Então a conversa de Vitor com o Monsenhor B é uma aula do que é um esclarecedor, que a gente chamava antigamente de doutrinador, né? Porque o objetivo não é doutrinar ninguém, mas a conversa dele, o ajuste que ele faz com o obsessor é uma aula para todos nós que trabalhamos em reunião mediúnica. Eu vou abrir um outro parênteses para relembrar um outro grande evangelizador de espíritos, né? Conversador ou doutrinador na reunião mediúnica, que foi Hermínio Correia Miranda. Escreveu, por exemplo, o livro Diálogo com as Sombras, Diversidade dos Carismas e tantos outros. Eu vou destacar uma frase que ele fala sobre a importância do evangelizador, né, que vai conversar com o espírito. Eu vou ler para vocês assim. Assim, diz Hermínio, a primeira regra do diálogo com os nossos irmãos em crise é esta: paciência e tolerância. É a primeira regra. Né? Então, não é trazer, não é discutir, não é convencer, não é procurar afastá-lo, mas é ter paciência e tolerância. E por que ele explica? Nunca lembrar e insistir. Eles, os obsessores, precisam de nós, justamente porque não conseguem sair sozinhos das suas dificuldades, das suas perplexidades, dos seus sofismas, da sua auto-hipnose.
Só que eles não sabem declarar isso e eles vêm odiando, eles vêm querendo justiça. Mas no fundo das suas consciências, como todos nós buscamos o equilíbrio, todos nós buscamos a paz da consciência, da nossa alma, que dá uma tranquilidade, que dá um entendimento sobre a vida, sobre as nossas relações com as outras pessoas, que o acaso não existe. Se eu sofri alguma coisa e hoje eu quero justiça, se a gente retornar um pouquinho antes, nós vamos entender que nós sofremos porque nós necessitávamos dessa corrigenda consciencial. Então, aí a gente vai buscando quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, não nos importa. Importa que a partir do momento em que nós conhecemos Jesus, que nós entronizamos a importância do Evangelho em nossos corações, que nós meditamos e reconhecemos que Deus é a divindade, que somos espíritos imortais, através dos prédios reencarnatórios, para desenvolver as nossas potencialidades, e ninguém vai fazer isso por nós, ninguém é inimigo senão nós mesmos, senão as nossas emoções, orgulho, egoísmo e vaidade, que são os principais. Os outros são espelhos de tudo aquilo que nós vivenciamos. E, como diz Carl Gustav Jung, os inimigos ou o destino é o inconsciente materializado. Então, automaticamente, a vida traz para nós aquilo que nós precisamos para ajustar a nossa própria consciência. E não foi diferente com Dona Ivone e não é diferente conosco. O importante é que a gente possa ter, ao invés das reações, a ação, receber uma situação, parar, silenciar, meditar, pensar, refletir, fazer uma oração, pedir ajuda aos espíritos benevolentes que estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. Nossa reencarnação foi planejada, nada é por acaso, e a cada vez que a gente vai se conscientizando disso, nós vamos tendo essa necessidade. Como os obsessores não têm, eles vêm buscar em nós, numa reunião de Múnich, num esclarecedor, este apoio, porque todo mundo deseja a paz, não tem ninguém que não deseja. E muitas vezes nós vamos tentando num caminho equivocado até exaurir as energias e a gente buscar uma outra trajetória, que é a trajetória da luz do Evangelho de Jesus, e é do bem e do amor ao próximo, da misericórdia e da conscientização divina. E nesta conversa, o Vitor fez um trato com ele, porque ele falou e revelou para o Vitor que ele fora um padre na encarnação passada e que eles eram amigos. E ele respeitava o Vitor, mas odiava a sua irmã. E Vitor disse, mas eu, por outro lado, agradeço tudo que você me revelou, mas eu amo também a minha irmã, como te amo e desejo o equilíbrio e o ajuste de todos. Então eu te faço uma proposta, dê-me 2 anos, 2 anos para eu reajustar, para eu ensinar, para eu colocar a minha irmã nos caminhos do bem. Isso é misericórdia, para a gente entender que nós estamos junto com as nossas provas e expiações, mas sempre tem um espírito, sempre tem encarnado ou desencarnado, um amigo, um irmão, uma palestra, um companheiro do centro espírita, que vai ser o nosso suporte, que vai nos dar o amparo necessário, que vai nos dar conselho, que vai tocar a nossa consciência. E o que nós precisamos fazer? Meditar, pensar, refletir e decidir se nós vamos aceitar ou não. E Dona Ivone, enquanto Andréia, não aceitou e 2 anos ele ficou e ela começou a estudar música. E a música é muito importante, foi sempre importante na vida dela. No livro anterior, Cavaleiro de Lumière, ela tocava harpa, e foi quando o Henri de Lumière conseguiu identificá-la lá na França. Enfim, voltemos aqui. Ela tocava música, tocava Beethoven, tocava Bach, Chopin. E a gente lembra do rei Davi, lá no Velho Testamento, que quando estava com um processo de influenciação espiritual perturbado em si mesmo, somente a arca, quando era tocada, e conseguia trazer tranquilidade para sua alma, para a gente entender como a arte, nosso mundo de transformação, regeneração, como a música é importante, E Dona Ivone foi uma grande amiga me fugiu o nome dele, falei o nome dele agora, esqueci, o grande músico, me perdoa. Que materializava para ela, enquanto Dona Ivone do Amaral Pereira tocava o noturno. Chopin foi grande amigo de Dona Ivone do Amaral Pereira. E Charles, que foi o seu pai, que foi seu irmão, também era muito ligado às artes, era muito ligado à literatura.
Enfim, e ela acompanhava, só que Dona Ivone, Dona Andréia, né? Dona Ivone, tem costume de falar Dona Ivone, a Andréia não seguia, né? E aí diz assim, e por toda a parte por onde ia, o Charles Chopin, muito obrigado, Raquel, e por toda a parte aonde ia, fazia Andréia acompanhá-lo, ensinando-lhe o caminho a seguir. Associava todos os movimentos tentados em favor do próximo, ao passo que Alexis o seguia diariamente. Obrigado, Eric. O Alexis já seguia, comovido e encantado, considerando o mestre, e Arthur, né, que foi o Henri Lumières, que suicidou, mantinha pouco menos que indiferença. Ele não era devoto a Deus, ele tinha um problema com a divindade. Por quê? Quando ele foi defender a Igreja Católica com a fé cega, lá na noite de São Bartolomeu, ele fez diversos inimigos e matou a sua própria família espiritual. Né? Reencontrando agora, ele ainda não estava se reajustando segundo as leis da vida. Né? Porque quando ele matou, ele sofreu as consequências e a vingança de Ruth Carolina em conluio com a Catarina de Metz, que era a mãe de Carlos IX, que era o rei da França. Enfim, e aí a gente começa, a gente vê as personalidades, né? Como que cada um enfrenta numa situação diferente as situações da vida. E aí o Alexis ia estudar a diplomacia e o Arthur, que era seu irmão gêmeo, queria entrar numa escola de guerra. Né? Ele lutava com espada, ele era um cavaleiro, ele era atleta. Fruto de quê? Do que ele era na encarnação anterior, né? Que ele também entrou para defender o rei da França, fez parte lá de Olivier de Guzmán, né? Um grande amigo do padre Ambrósio de Agostinho. Olivier de Guzmán nós encontramos trabalhando no livro Memórias de um Suicida no Plano Espiritual, na Agência Correcional Maria de Nazaré. É interessante a gente ver as possibilidades e como que existe realmente o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a família espiritual, né? A família consanguínea, mas a família espiritual. E aí o Arthur queria seguir, mas ele tinha esse problema em relação à altura. E aí ele queria provar. Um dia que eles estavam sentados na casa, né, tinha um parapeito e tinha uma árvore e um galho e um gatinho que queria passar. Ele, Arthur, por dentro dele falava, está no momento de eu provar que eu superei as minhas limitações. E ele vai para o parapeito, ele então tenta agarrar o galho da árvore, bate um vento, ele olha para baixo, ele perde a noção e ele cai. Ele cai de uma altura e fica desfalecido lá embaixo. Vitor, que era médico, desce e vai acolhê-lo e vai ajudá-lo junto com dois auxiliares, leva ele para a cama, chama outros médicos, né, porque percebia que ele ali teve uma fratura, né, na espinha e que, com muita sorte, ele sobreviveria, mas não andaria mais e viveria na cadeira de rodas, porque ele estava o quê? Complementando e sofrendo as consequências de quando ele se jogou, né, da ribanceira e cometeu o suicídio. Enquanto isso acontece, Andréia chega lá, não encontra com ele, vê aquilo e ela desmaia. Né? Só que ninguém olha para ela. Por quê? Porque todos os cuidados e todos os olhares eram para Arthur. Aí aparece uma personalidade nova, chamada Jacques Blondet, um jovem de 20 anos. Ele trabalhava na casa, mas amava, não sabia de onde, não sabia por quê, a Andréia. Pega nos braços, chega a dar um beijo caloroso nela e leva ela até os seus aposentos. Ele sai da estrada, ele volta mais tarde, né, para isso. O Arthur fica num processo muito grande de convalescença, né? Ele perde contato aqui com os encarnados,
é dado por desacordado. Depois de alguns meses ele retorna e Vitor, né, como pesquisador, como sensível, como estudioso das leis, vai ter uma conversa ao pé de ouvido com Arthur, falando o que aconteceu com ele no plano espiritual, enquanto ele estava desacordado, e ele conta que aprendeu muitas coisas, diversas coisas ele aprendeu, inclusive ele ouviu vozes, né, de espíritos que estavam querendo influenciar na sua vida negativamente, que diziam assim: esqueceste porventura, Arthur, da matança de São Bartolomeu, na qual tomaste parte? Ainda ressoam aos nossos ouvidos a grita infernal daqueles mártires, e tu e teus sequazes trucidaram, miserável. Ou seja, além da questão da sua própria consciência, ele ainda sofria as consequências de como cavaleiro da fé das pessoas que ele matava, além da sua própria família. Olha como é complexo, olha como o estudo da reencarnação e aí a nossa vida. A gente tem que trazer isso para a nossa vida. As relações complexas que nós temos, as inimizades que aparecem, a falta de afinidade, os amores que nós encontramos durante a vida, né? Que de repente, de onde aparece aquela pessoa, tal afinidade de ideias, de teoria, de filosofia, de sentimento. São frutos de vivências, né? Por isso que a reencarnação está tácita, está comprovada, e nós sentimos na nossa vida. Nós precisamos analisar por quê, né? Ou mais importante, por que aconteceu, para quê? O que a vida quer me ensinar hoje com os meus problemas e com as minhas dificuldades? E aí ele melhora e surge na história uma personagem nova chamada Marcos de Villers, né? Quem foi Marcos? Foi um vizinho que chegou lá, que era muito rico, que chegou de Paris, né? Tinha 30 e poucos anos, era galanteador, gostava de festa, gostava de farra, diz o espírito Charles. No século XVI, vivera em Paris, mas era um simples cavaleiro a serviço de Henrique I de Guise. Henrique I de Guise era irmão de Otília. Otília era a noiva de Carlos Felipe II de Charles. E chamava-se Reginaldo de Trulles. No século XVII, vivera em Bruges, junto lá da comunidade de Strasbourg, com o Henri Lumieres e com Berthe de Somerville, que é a Dona Ivone. Em existência seguinte, era fidalgo e chamara-se Ferdinand de Gross, antigo desafeto de Alexis da própria Andréia. Ele foi patrão do Alex, né? E traiu o seu próprio amigo, né? O seu empregado, com a Dona Ivone, que depois o assassinou, como nós vimos no último livro. Ou seja, como diz no popular, tudo junto e tudo misturado. Para quê? Para reviver as mesmas circunstâncias, as mesmas situações? Não, para elevar, para ressignificar as relações, para relações difíceis, amargas e outras que fluem tão bem, para ajustar, porque o objetivo da nossa evolução, questão 132 do Livro dos Espíritos, é conquistar a evolução, é progredir, é aprimorar-se, é desenvolver habilidades, é desenvolver competências, né? E ajustar a nossa consciência quando nós fazemos tropeçar, como disse Jesus, sempre alguns daqueles pequeninos que estão dentro de nós, que estão ao nosso redor, dentro e fora também. E aí começa um galanteio desse Marcos, né, em cima de Andréia, lembrando, né, que ela tinha 17 anos. Tinha 17 anos, era uma criança no interior, e então há 2 anos que já não via o seu noivo, então estava ali aquela saudade, e ela embarca e começa a ter encontros furtivos com ele durante a madrugada, até que Arthur, né, com a sua sensibilidade, porque amava demais, percebeu isso, foi falar para o seu irmão Vitor. Vitor chamou a Andréia para uma conversa, é uma conversa longa, muito interessante o diálogo dele. Destaquei uma frase dela, que ela diz assim: por que você está fazendo isso se você é casado, se você é noiva do Alex? Quer romper com o Alex? Eu te ajudo, converso com meu pai para você então namorar Marcos, ser noivo dela, casar com ele e esquecer o Alex. E ela diz assim: não sei, Vitor,
Olha como é que é difícil nós entendermos as próprias emoções. Por isso que a gente tem que refletir, por isso que a gente tem que estudar sobre a mente, por isso que a gente tem que aprimorar a nossa sensibilidade nas relações com os espíritos, tanto desencarnado quanto os espíritos encarnados, porque o que Marcos exerce sobre a Andréia é o que nós chamamos de obsessão de espírito encarnado para espírito encarnado. E o Monsenhor B, o Henri de Numières, o Arnold de Numières, exerce a influência do obsessor para Andréia encarnada. Você vê que foi uma vida atribulada da Andréia nessa situação. Então ela responde para Vitor: não sei, Vitor, eu não desejo aquecer aos convites de Marcos, mas uma força estranha arrasta-me até ele. Que força estranha é essa? Existe alguma força que nós não temos capacidade, que está acima da nossa vontade? Dizem o livro dos Espíritos, não. Tudo nós podemos, desde que coloquemos a nossa vontade. Aí eu lembro de Leon Denis no livro Problema do Ser, Destino e da Dor. 3 potências da alma: querer, saber e amar. E a primeira é querer, porque se nós não queremos, nem Deus nos ajuda, porque Ele nos deu o livre-arbítrio e no tempo certo. Se não formos arrastados pela dor e pelas tristezas e pelas desilusões, nós vamos tomar consciência e buscar o caminho do bem, né? Então, nesse encontro, nós vamos ver que Marcos pede para encontrar com ela pela última vez e começa a fazer uma chantagem emocional que ele iria viajar. E essa noite foi muito atribulada para ela porque ela percebeu que ele queria algo mais desses encontros em relação a ela, né? Ao seu sentimento, ao seu amor. E nessa circunstância, o que acontece? Ele faz pressão, ela quer se desvencilhar dele, mas ele é robusto, ele é forte, ele beija, ele envolve e, como disse o espírito Charles no romance, a parte fraca tende a ceder, né? E o que acontece na madrugada, quando, ao soar das 3 horas da madrugada, no grande relógio de Saint-Omer, que era o sítio, que era a fazenda, né, o castelo onde eles viviam, a menina de Guzmán retornou aos próprios aposentos, docemente amparada até a entrada pelo sedutor, que é o Marcos. Já não era a noiva de Alexis, mas a amante de Marcos. Estava consolidada ali a relação entre os dois. E isso continuou durante 3 meses. Ela queria romper, mas como deu asas demais à sua emoção, não pôde controlar, né? Porque, como dizia a vovó, coração é um terreno que não se pisa, que não se conhece, é um terreno estrangeiro da vida do outro. Nós não queremos nos envolver, mas nós despertamos emoções em outros corações e passamos a ser responsáveis por isto. E foi o que aconteceu com o Marcos e Andréia. E o Jacques de Blonde, como amava, ele acompanhava essas saídas e viu que foi entregue pela que vivia auxiliando, né, no seu quarto, uma carta que daí a 4 dias eles iriam encontrar novamente. Ele então vai atrás de Arthur, Arthur vai atrás de Vitor, né, e Vitor vai fazer uma visita a Marcos e ele diz, né, ela tem oferecido seu amor para ela, homem, e aí eles conversam e Vitor retorna, né, e conversa com o seu pai para que acabasse, para que rompesse o noivado com Alex, porque ela era frágil, não falou efetivamente o que aconteceu. E aí então, depois tem esse último encontro dela com o Marcos, né? E aí, depois deste encontro, fica claro para toda a família que Andréia estava grávida. Em Andréia estando grávida, né, o seu pai José e o seu filho Vitor, né, que é irmão dela, vão à casa de Marcos para tomar satisfação e ele então o que pode fazer é pedir, né, ou o duelo, e ele então optou por pedir a mão de Andréia. Ele aceita, mas como ele era muito orgulhoso, o pai, né, o patriarca, da situação da sua família, ele faz um conselho de família, né, que seria um julgamento. A família decidiu o futuro de Andréia.
E aí, gente, é muito interessante de ler essas circunstâncias, né, como os processos que a gente diz medievais, né, se encontram próximos de nós e muitas vezes nós ainda encontramos resquícios dentro de nós quando nós julgamos o nosso semelhante, quando nós decidimos a pena que vamos e aplicamos a pena ao outro e não tem misericórdia nenhuma e essa pena é indefinida. E isso fez o conselho de família, né? E eles chegam à conclusão, depois de votação, que ela deveria casar. O seu pai e alguns familiares queriam que ela ganhasse o neném, que o neném fosse dado em adoção a uma mulher que receberia um salário e ela deveria ficar freira, né, dentro de uma igreja, né, para o resto da vida. Enfim, e aí Alexis vem para participar desse conselho e depois do conselho vai conversar com Andréia. E a Andréia diz assim, perder-te, né, para Alex, viver sem ti, unir-me para sempre a Vileres? Oh, cala-te, poupa-me ao menos a dor de ouvir-te aconselhar-me a tomar por esposo o homem que me desgraçou. Olha que interessante. Ela envolveu-se emocionalmente com ele e agora diz que ele é que é culpado de todas as suas dores. Aconselha-me, Alexis, antes a morrer, porque não me matas? Por que não faz aquilo que eu estou desejando? Me mata, seria mais fácil. Não creio no teu perdão, morrerei já que me abandonas. Então ela já está com pensamento de morte, ela já havia falado isso para o seu irmão, né? Que ela preferia morrer, tá? Na página 111. Se não houver outro remédio, matar-me-ei. Ela já tinha falado para Vitor e aqui ela insiste nisso. E Alexis diz, mas por Deus, acalma-te, regressarei amanhã bem cedo a Paris, deixa-me partir. Não, tu não procurarás morrer, porque isso é um crime diante de Deus. Então, Alex já tinha essa consciência, mas nós vamos perceber que ele vai ceder. Olha que interessante. E ela fala, não creio em Deus. Você vê que os 2 anos que ela ficou com seu irmão não absorveu nada. É como aquela pedra que fica no mar. 1 século, 2 séculos, 1 milênio. Quando a gente tira dela e quebra, ela está seca por dentro. Ela não absorveu, ela está fechada em si mesma, nas suas próprias ideias. E assim aconteceu com Andréia. Não creio em Deus, desprezo-lhe a sabedoria. Tudo isso é ficção e engodo. Eu cria em ti, e uma vez que já não creio, devo morrer. Olha só. E ele fala, não, minha querida, não. Deus impõe-te uma missão de ser esposa e mãe. Aceita com devoção e respeito. Vileres, Marcos, ama-te. Confia no futuro. E ela retruca, morrerei, Alex. E tu morrerás comigo. Olha que interessante. Ela vai querer convencer para que os dois cometam o suicídio. Sim, tu morrerás comigo, porque nem da própria morte poderei ficar sem ti. Né? Declarando todo o amor, mas que ela temporariamente esqueceu e foi se enamorar um aventureiro vizinho que ali apareceu na sua vida. Nossa missão não nos pertence, Andréia, mais uma vez falou o Alex. Pertence a Deus, à nossa família, à sociedade, aos nossos deveres, ao destino glorioso para o que Deus nos criou. Mas aí no desenvolvimento do diálogo, ela convence que ele deveria matar e eles então se ajustam para que no outro dia, antes do almoço, onde o noivo ia ser apresentado, onde ela ia receber o dote, os familiares estavam ali e iam conhecer, eles iriam se matar. Ele sai e aí tem a visão do Arnold, né? O espírito, ele dizendo assim, porque ela estava sob a influência dele e com o magnetismo dele, mas o dela conseguiram convencer Alex que tinha certeza de que não deveria se suicidar. Mas tal a insistência, né, tal a persistência de Andréia e do espírito obsessor que ele cedeu. E ele falou, então amanhã, e se despediu. Olha a ideia do Arnold desencarnado. Vem pelo suicídio, para meu gosto e com toda liberdade saciar neles a minha revolta. E a gente sabe que a revolta da justiça pelas próprias mãos, da vingança, jamais será saciada.
E ele não conseguiu quando nós mais à frente. Não, aí comenta Charles, não há inimigos, não há perseguidores terrenos que se equiparem ao inimigo além túmulo. Então, morreu a cobra, não morreu o veneno em relação aos espíritos. Um espírito, o inimigo é melhor que esteja na carne porque ele tem limitação. Fora da carne, ele tem acesso 24 horas, né, para tentar a sua influenciação maligna sobre nós. E aí tem uma advertência, olha que interessante. Se Andréia nesse dia procurasse o auxílio da providência por uma prece fervorosa, uma prece, ela conseguiria vencer. Todos nós somos capazes disso. Alex encontrava-se no momento mais crítico da sua vida. E esse fato é super interessante também, porque nós temos os momentos críticos na nossa reencarnação. Temos que pensar qual é e saber tomar as melhores decisões, não pelo outro. Alex encontrava-se no momento mais crítico de sua vida. Poder-se-ia dizer que o móvel do seu renascimento outro não fora senão aquele. Né? E existe a teoria espírita de muitos irmãos espíritas. Eu tenho uma caída para essa teoria também, de que a gente tem um grande problema a resolver e a gente reencarna com a potencialidade para ele. E existem outros que estão ao nosso redor, né, que são menos, vamos dizer assim, importantes, mas o principal, um objetivo principal todos nós temos, e nós temos que descobrir qual que é para resolvê-los. E aí, o dele era renunciar e testemunhar força de vontade para resistir ao mal pelos compromissos que trouxeram a reencarnar, porque ele tinha que ajudar o irmão gêmeo, foi um dos objetivos dele, porque ele já havia traído o Henry na outra encarnação. Então ele tinha que auxiliar, por isso que ele não poderia morrer e precisava auxiliar. Né? E Alexis, então, antes de ir para o quintal, antes para dar uma volta de madrugada, ele passa no quarto de Arthur. Arthur está ali passando mal, Vitor está tomando conta dele e a consciência diz: quem deveria estar velando por Arthur deveria ser eu. E aí ele vai para o quintal lá da onde eles estavam, e então ele fica sentado num banco, e ali ele elevou o súplice e o coração para o alto. A prece foi vibrante, ele fez uma prece, arrancada da alma por um impulso humilde de fé e confiança. E toda prece tem resposta. E a resposta veio por uma intuição, uma voz que falou na sua consciência: volta para casa, meu filho, deita-te e dorme. E acima de tudo, confia em Deus e Deus será contigo. E ele volta, e ele deita, e ele dorme. E quando dorme, ele tem um outro processo de mediunidade que chama mediunidade onírica. Ele sonha com a sua mãe, ele sonha com vários familiares, com espíritos que o auxiliam. Né? Página 166. Tem uma coisa muito interessante que é dita para ele nesse instante. Olha que bonito. Sofre, filho querido, tudo quanto a terra possa dar-te em amarguras e padecimentos, e não te entregues ao suicídio, porque multiplicarias as próprias desventuras. Sofre a vergonha, sofre o abandono, sofre o desprezo, sofre o ouvido, sofre a solidão do coração e a mágoa da traição. Sofre tudo, meu filho, porque tudo é remediável. Só não é a nossa felicidade, a nossa paz. E aí ele acorda disposto a não auxiliar, e ele vai procurar o Arthur, porque isso a mãe dele falou com ele: quando acordar, vai socorrer a Andréia e chama o Vitor. Só que quando ele vai atrás do Vitor, o Vitor está numa reunião com o Marcos, preparando a documentação para o casamento, e não atende, né? E ele então vai conversar com a Andréia, e a Andréia já está com o olhar vidrado, já não comeu nada, já não conseguia identificar direito a voz dele, e quando ele fala que não vai morrer com ele, ela empurra, se desvencilha dela, sai correndo e tem uma porta. Quando ela avança nessa porta, acaba a reunião, e ela vai correndo no precipício, e atrás vai o Alexis, atrás vai o seu pai,
e atrás vai o Vitor e o Alexis diz, Andréia! E Vitor diz, Andréia! E o seu pai diz, Andréia! E ela se suicida. E aí começa um outro capítulo da sua própria vida e da vida de todos os personagens envolvidos nesta trama. E eu vou fazer a conclusão final do livro antes de... É a seguinte, é uma frase do professor Huberto Holden. Deus só permite que haja o mal quando desse mal sai um bem maior. E qual foi o grande bem, embora a tragicidade com que ela cometeu o suicídio? Ela ficou naqueles estertores, sofrendo a dor, né? Ela se pulava e não chegava ao chão, e via e sentia as dores dos seus ossos quebrados, e os peixes, né, que comiam a sua pele, né? Tem todo esse processo de sofrimento do suicida. Então, passado um tempo, a família mudou-se para a Espanha. José, Guzmán, foram para a Espanha, foram com eles a Alex, Arthur e Vitor. Marcos, decepcionado, fechou o seu castelo, pediu para vender ou para arrendar, pegou o dote que ele ia dar para Andréia, distribuiu para pobres, distribuiu para algumas escolas, para algumas entidades filantrópicas que tinham na época, e retornou para a América, profundamente transformado. Lá ele casou e sua primeira filha teve o nome de Andréia, e ele nunca mais foi o mesmo. Reconciliou-se com Deus, virou presbiteriano. Dele reconciliou-se com Deus para sempre, dele fazendo um homem cheio de fé, amigo do bem e do próximo. E ele deu passes decisivos para a sua vida e se redimiu. Arthur desencarnou com 25 anos, pois ele reencarnou apenas para preencher o tempo que lhe faltava viver na existência anterior. Junto com Alexis, quando seus pais morreram, eles entraram num convento franciscano. Eu havia esquecido disso, né? Eu que gosto e amo tanto Francisco de Assis. Alex virou um franciscano, foi ordenado franciscano. Arthur, rezando na sua cadeira de rodas, se reconciliou, aquele que era quase um materialista, indiferente a Deus, fruto das suas reminiscências enquanto cavaleiro da fé. Ele se reestrutura, ele faz uma oração em intenção a Andréia. E aí eu vou voltar para Andréia. Vitor, quando desencarnou, volta para o Oriente, para estudar e averiguar o cristianismo, instruir-se nas grandes doutrinas esotéricas, cujo berço eram a Índia e o Egito. Andréia, um dia, vendo o palácio vazio, a gente não sabe quanto tempo passou, ela então vê uma luz, e nessa luz ela identifica um homem estava na cadeira de roda, e ela identifica que é Arthur, que estava orando, rezando por ela. Parece que Arthur chega para ela, mas é o magnetismo dela que é atraído para ela. Andréia um dia, porém, quando se sentia assim, batida pelas ondas, cheia de incerteza e remorso, ouviu uma voz cariciosa, fruto e com a ajuda da oração de Arthur. A primeira voz que ouvia depois do desastre que a tragara, muito conhecido sua, que dizia: Andréia, minha querida, pensa em Deus, roga o seu auxílio. Muito parecido com o que André Luiz, descrito no livro Nosso Lar, quando ficou 8 anos no umbral, ele ouviu, e somente quando ele fez uma oração a Deus, ele conseguiu identificar Clarencio, que estava sempre visitando ao seu lado, para que ele fosse recolhido ao nosso lar. E quando ela baixa o seu orgulho e resolve fazer uma oração para Deus, ela é recolhida
para dar continuidade ao planejamento da sua próxima encarnação, porque um suicida, embora atenuado pelo processo obsessivo do Arnold Numiers, ele, embora atenuado, ela sofre as consequências do ato dela. Não tem como ser diferente. E nenhum espírito que suicidou fica muito tempo no plano espiritual, porque a dor da consciência, o sofrimento das pessoas que ele fez sofrer aqui na Terra, que o amavam, é tão grande que ele precisa reencarnar quase que imediatamente, né? Cada caso é um caso, mas eles não ficam muito tempo no plano espiritual, eles retornam ao corpo e ela deu continuidade a isso. O espírito Arnold Numiers, que era o Monsenhor Bey, que foi o seu obsessor, olha o que diz. Arnold Numiers era também réu de um grande crime e devia reencarnar a fim de expungi-lo na consciência. Ele não era mau, ele chegou a amar Andréia enquanto Berthe de Somerville. E quando ela suicidou, ele nunca mais viu o corpo dela. Ele tinha ânsia de pegá-la e arrastá-la para as odes, as trevosas, para fazê-la sofrer. E ele descobriu na prática que a vingança não leva a nada. E pelo remorso e pela conscientização, ele se propõe uma mudança, a uma nova reencarnação. Então, meus irmãos, em síntese, porque é um manancial de ensinamentos que nós deveríamos refletir segundo a nossa própria vida, de todas as relações e de como a doutrina espírita, nós temos o privilégio de conhecê-la, que nos esclarece, que nos ilumina, que traz conceitos, que pede a nossa reflexão, a uma mudança, ao autoconhecimento, mas também à autotransformação, porque não adianta conhecer sem transformar, e nós temos que aproveitar a vida, o ensejo dessa encarnação, o tempo que nós temos, porque a cada instante nós podemos reconciliar com a nossa própria consciência. Por isso, eu faço agora os meus agradecimentos finais a Dona Hilda, ao Flávio, a Rosane, ao Pedro, a Silvia, ao Rafael, a Viviane, seu esposo, a Djalme, a Abigail, Alcione, Celcinho, Luizinho, Suzane, Marcinha, Janaína, Heloísa, Margarida e em especial meu amigo João Carlos, que foi o médium que me levou até a escola de Jesus Cristo, que é um porto seguro para nós aqui na Terra, a oportunidade de conhecer amigos e corações que vibram no bem, que trabalham pelo bem de si mesmos e automaticamente acendendo as suas luzes para iluminar todos aqueles que estão ao redor. E é essa grande e querida campus, né, que alberga tantos corações e tantos outros que já estiveram aí, mas espalhando a sua luz agora pela internet para todos aqueles que vibrarem nessa mesma sintonia. Agradecendo e rendendo a nossa homenagem mais uma vez a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que há 189 anos atrás, no dia 29 de agosto de 1831, renascia como Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, na cidadezinha de Riacho do Sangue, no estado do Ceará. Tanto nos ensinou e tanto tem a nos ensinar. Fica aqui a nossa homenagem, o nosso agradecimento, rogando aos espíritos benevolentes que nos acompanharam, que nos auxiliaram, que estão aqui de braços abertos, nos convidando, esperando a nossa decisão para trabalhar em prol do bem de nós mesmos e daqueles que estão ao nosso redor. Por isso te rogamos, Senhor Jesus, Tu que és o caminho e a verdade e a vida, aumenta-nos, Senhor, a nossa fé, que seja pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, mas se não puder, que seja fiel o bastante para receber a Tua misericórdia, para entender e agradecer a vida, tudo aquilo que ela nos oferece, nos dando sabedoria para superar as nossas próprias limitações e em comunhão com a espiritualidade, ser, onde quer que estejamos, um instrumento da Sua paz. Ficas
conosco, Senhor, e despeça-nos na tua luz, hoje e por todo sempre. Muita paz, meus irmãos. Foi um prazer imenso.